Olá, hoje vamos fazer um mergulho assim, bem profundo, em trechos de uma obra que, sinceramente, nem precisa de muita apresentação, né? Um monumento, Os Miseráveis, do Victor Hugo. É verdade. Uma saga, né? Que não só atravessa décadas da história francesa do século XIX, mas que vai fundo mesmo é na condição humana. Fala de pobreza, de injustiça, de amor, de sacrifício e de revolução também. Exato. E a nossa missão aqui, digamos, é tentar destrinchar algumas dessas passagens que a gente selecionou, sabe? Para entender melhor os temas principais, conhecer esses personagens que marcam a gente. E captar a força da mensagem do Hugo, né? Ele mesmo falou uma coisa muito forte sobre o livro, que enquanto existisse, e eu cito aqui de cabeça, algo como a degradação do homem pela pobreza, o aviltamento da mulher pela fome, a atrofia da criança pelas trevas. Nossa, pesado. Muito. Ele disse que enquanto isso existisse, livros como Os Miseráveis não seriam inúteis. Faz todo sentido. Então, vamos investigar isso mais de perto. Que tal começar com uma figura que é quase uma luz na escuridão toda? O Monsenhor Myriel, o bispo de Digne. Ele não é um clérigo comum, né? Não mesmo. Longe disso. O Hugo apresenta ele como, um exemplo radical de caridade. Pensa bem, ele troca o palácio episcopal, super chique, para morar no hospital, um lugar simples, Uma troca e tanto. e doa quase toda a renda dele. Fica com uns míseros 1.500 francos por ano para ele, a irmã, a Batistina, e a criada, a Maglore. Para a época, isso era chocante. Muitos viam a igreja como carreira, né? Imagina as reações. Como é que as pessoas próximas lidavam com essa generosidade toda? É interessante ver o contraste. A irmã Batistina aceita tudo com uma devoção quieta, sabe? Já a Maglore, a criada, é a voz da razão prática. Ah, que se preocupa com as contas. Exatamente. Vive reclamando do orçamento apertado. Mas o bispo, ele segue o caminho dele. Simples, anda sozinho, perdido nos pensamentos dele, e o povo ama ele. O texto diz que a presença dele aquecia e iluminava. Essa bondade dele parece quase um desafio para o cinismo da época, né? E para a própria dureza que o Hugo retrata no resto do livro. Com certeza. É só ver aquele diálogo dele com o senador cético. O senador tira sarro da imortalidade, de Deus, fala que Deus é uma frioleira monstruosa. Que pesado. E defende o materialismo puro. É preferível ser martelo a ser bigorna. E o bispo ouve tudo com calma. A filosofia dele não é só seguir a lei divina ao pé da letra. Ele questiona até a pena de morte. Diz que matar é direito só de Deus. Uma postura bem à frente do tempo dele. E a compaixão dele é ativa, sabe? Ele busca, como diz o Hugo, engrandecer a dor pela esperança. Não é só consolar, é dar um sentido maior. E parece que essa filosofia vem de um lugar muito autêntico, né? Não é pose, não é dogma. Sem dúvida. O fascinante é que o Hugo faz questão de dizer: o que iluminava aquele homem era o coração. Ele não tem a menor ambição de poder dentro da igreja numa época em que, muito padre sonhava em virar bispo, cardeal, quem sabe papa. A famosa tiara. Isso. O Myriel estabelece um padrão moral altíssimo, quase divino, e ele vira a bússola moral da história toda, principalmente para o grande tema da redenção. Falando em redenção, isso nos leva direto para o Jean Valjean, claro. A chegada dele em Digne é o retrato do homem esmagado, né? Sim, totalmente. Ele aparece depois de 19 anos nas galés, que eram, campos de trabalho forçado brutais por ter roubado um pão. Chega um farrapo humano. Não só na aparência, mas por dentro também. 19 anos por um pão. E o detalhe, ele recebeu só 109 francos por todo esse tempo de trabalho forçado. Ele se sente roubado, obviamente, carrega um ressentimento gigantesco contra a sociedade. E a sociedade, rejeita ele na hora. Aquela cena na estalagem é de cortar o coração. Ninguém dá comida, ninguém dá abrigo, mesmo ele oferecendo pagar. É a indiferença social pura e simples. E é justamente nesse fundo do poço, quando todo mundo vira as costas, que ele acaba batendo na porta de quem? Do bispo Myriel. O contraste é
Absurdo! O acolhimento que ele não esperava, a cama limpa, a comida na mesa. Mas aí o Valjean, ainda naquela lógica da amargura, da sobrevivência a qualquer custo, ele rouba os talheres de prata. Rouba. Só que a grande virada não é nem o roubo em si, mas o que o bispo faz quando a polícia pega o Valjean, certo? Esse é o ponto. O divisor de águas. O bispo não somente para os policiais para salvar o Valjean. Ah, fui eu que dei para ele. Como ainda pega os 2 castiçais de prata que tinham sobrado e dá para ele também. E diz aquela frase. Aquela frase imortal: comprei com esta prata sua alma. É um ato de misericórdia tão radical, tão fora do comum, que desmonta o Valjean. Não transforma ele na hora, claro, mas planta uma semente ali. Uma semente poderosa. E essa semente vai germinar, né? Vemos o Valjean se reinventando como Messier Madeleine, vira industrial, prefeito, benfeitor da cidade. O homem respeitado e forte. Lembra da cena famosa em que ele salva o velho Fauchelevent levantando sozinho uma carroça pesadíssima? Impossível esquecer. Mostra a força física, mas também a mudança interna, a caridade dele. Só que o passado sempre volta. E volta da pior forma possível. Um dilema moral terrível. Hugo chama de tempestade num crânio. Um outro coitado, um tal de Champmathieu, é preso e confundido com um Jean Valjean. E tá prestes a ser condenado no lugar dele. Aí o Madeleine, o Valjean disfarçado, precisa escolher, né? Ou ele fica quieto, mantém a vida honrada, o trabalho que ajuda tanta gente, e deixa um inocente ir pras galés no lugar dele. Ou ele se revela, perde tudo, a fábrica, a reputação, a liberdade, e volta pro inferno das galés. É uma escolha brutal. Hugo descreve isso como ou a virtude fora e a abominação dentro, ou a sanidade dentro e a infâmia fora. O que essa escolha significa para a obra, na sua visão? A sanidade dentro, a integridade pessoal acima de tudo, não importa o custo. Ele vai até o tribunal e confessa: o homem que procuram sou eu. É a vitória da consciência. Exatamente. É a vitória sobre a conveniência, sobre o medo. E até a reação do Javert, aquele inspetor implacável, obcecado pela lei. Até ele fica abalado. Ele tinha acusado Madeleine justamente e pede demissão. Mostra a rigidez dele, claro, mas também uma espécie de honra distorcida. A história do Valjean acaba se cruzando com outras vidas despedaçadas pela miséria, como a da Fantine. Ah, a Fantine. A história dela é a pura encarnação daquela frase do Hugo: o aviltamento da mulher pela fome. Ela é abandonada pelo amante, o Tholomyès. Que, aliás, que ironia, né? Ele vira um procurador rico e respeitado depois. Pois é. E a Fantine fica sozinha, com uma filha pequena, a Cosette, e aí começa a descida dela ao inferno. Ela é forçada a tomar decisões desesperadas para sustentar a menina. E uma dessas decisões é deixar a Cosette com os Thénardier, lá em Montfermeil. Uma decisão que se mostra terrível. Completamente desastrosa. Os Thénardier são a personificação da maldade mesquinha, da exploração. Ele se diz ex-herói de guerra, ela é cruel, gananciosa. Eles não são só vilões, sabe? Eles representam um tipo de podridão social que se aproveita da desgraça dos outros. E a pequena Cosette vira a vítima perfeita deles. A cotovia, como chamavam ela, coitadinha, era obrigada a trabalhar como gente grande, sofria maus tratos, vivia morrendo de medo. É exatamente a atrofia da criança pelas trevas que o Hugo denunciava. A infância dela totalmente roubada ali. Totalmente. E o contraste com as filhas dos Thénardier, a Éponine e a Azelma, que eram mimadas. Nossa, é doloroso de ler. Hugo diz: de uma parte a inveja, da outra o desdém. Até que o Valjean, já como Madeleine, mas agora foragido de novo, encontra a Cosette naquela noite escura. Ela indo buscar água sozinha na floresta. Esse encontro é quase um resgate divino, não? É muito simbólico, sim. E o momento em que ele compra para ela aquela boneca caríssima, que ela só ficava olhando de longe na vitrine. Ah, essa cena é linda. É demais. Ele não tá dando só um brinquedo, né? Tá tentando devolver um pedacinho da infância que roubaram dela. E a negociação tensa com os Thénardier para levar a menina embora.
Ele paga 1.500 francos, só mostra a ganância nojenta deles. E essa tensão entre compaixão e regras, a gente vê de novo mais tarde, né? Com a irmã Simplícia, a freira que tinha fama de nunca ter mentido na vida. Isso, exatamente. É outra situação limite. Para proteger o Valdim, que estava escondido no convento e sendo perseguido pelo Javert. A Simplícia mente, e mente 2 vezes seguidas, com o que o Hugo chama de a rapidez da dedicação. É uma mentira para salvar uma vida. Exato. E aí o Hugo nos força a pensar. A regra moral absoluta, o não mentir jamais, vale sempre? Ou a compaixão, em casos extremos, justifica quebrar essa regra? É o que ele chama poeticamente de a maldade do bem. É complexo, né? Muito. E a história dá um salto, né? Vai para outra geração, com Marius Pontmercy, e para o cenário político agitado de Paris. Isso. O Marius traz o conflito de gerações e de ideologias da França daquela época, pós-Napoleão. Ele foi criado pelo avô, o Gillenormand, que era um monarquista fervoroso e odiava o pai do Marius. Que era um coronel do Napoleão, né? O avô chamava ele de bandido, vergonha da família. Exatamente, e o Marius cresce sem saber a verdade sobre o pai. Até que ele descobre que o pai era, na verdade, um herói, um homem raro, sublime e meigo, que ia escondido à missa só para ver o filho de longe. Nossa, que reviravolta para ele. Total, é um despertar, ele começa a ler sobre o Império, sobre Napoleão, e vira um admirador fervoroso do pai e do imperador. Isso causa ruptura definitiva com o avô. Ele sai de casa, fica pobre, mas se aproxima de um grupo de estudantes. Os amigos do ABC. Isso. Jovens idealistas revolucionários, como o líder deles, o Enjolras. E aí a gente já está entrando no clima que vai levar à insurreição de junho de 1832. Paris devia estar um barril de pólvora. Com certeza. Hugo descreve bem essa tensão. Ação ou reação. Revolução ou contra-revolução. E aí, de repente, a insurreição explode. E os amigos do ABC constroem a famosa barricada na Rue de la Chanvrerie. A barricada vira quase um personagem, né? Um palco onde tudo acontece. Heroísmo, tragédia, idealismo. É um microcosmo da luta toda. Exatamente. A gente vê o velho Mabuff, aquele que contou para o Marius sobre o pai morrer como um Marte, tentando colocar a bandeira vermelha no topo da barricada. Que cena forte. E tem o Enjolras, o líder. No começo, ele é descrito como quase frio, muito idealista, comparado ao Saint-Just da Revolução Francesa. Mas ele evolui. Ele faz um discurso sonhando com uma imensa república humana, falando em produzir e repartir a riqueza. É a utopia revolucionária ali, pulsando. E no meio dessa luta coletiva tem as tragédias pessoais, né? Como a da Eponine. Ah, Eponine, a filha do Thénardier. Agora ela tá na miséria também e é apaixonada pelo Marius, que ama Cosette. É um drama. E ela faz o sacrifício máximo na barricada. Ela se joga na frente de uma bala que ia atingir o Marius. Exato. Morre nos braços dele. É uma personagem muito complexa. Vítima dos pais, vítima da pobreza, mas capaz de um amor que leva ao autossacrifício. Muito trágico. E o Javert? O que acontece com ele nesse caos todo? O Javert, sempre implacável, acaba sendo capturado pelos revoltosos na barricada. O Valjean se oferece para executá-lo, mas, em vez disso, leva ele para um canto escuro e liberta ele, deixa ele embora. Uau! Depois de perseguir o Valjean a vida inteira. É demais para a cabeça do Javert. Aquele ato de misericórdia, vindo justamente do homem que ele considerava a escória, quebra a visão de mundo dele, que era toda baseada na rigidez absoluta da lei, do certo e do errado sem meio termo. É a crise final dele. Sim, ele não consegue processar. Aquela compaixão do Valjean destrói a lógica dele. E isso leva ele ao suicídio, se jogando no rio Sena. É o colapso da lei desumana diante da misericórdia humana. E falando em profundezas, tem a fuga do Valjean pelos esgotos de Paris, né? Carregando Marius, que foi gravemente ferido na barricada. Essa parte é incrível. Hugo descreve os esgotos como as entranhas enormes de Paris. Um labirinto escuro, fedorento, perigoso.
É quase uma viagem ao inferno, uma metáfora da descida ao submundo físico e social para salvar o futuro, que ali é representado pelo Marius. Hugo não se contenta com as ruas e os esgotos de Paris. Ele nos leva para um palco ainda maior, a Batalha de Waterloo. Por que essa digressão histórica tão longa no meio do romance? Olha, para ele, Waterloo não foi só uma batalha. Foi um ponto de virada para o mundo todo, a mudança de aspecto do universo, como ele diz. A interpretação dele é quase mística. Ele vê a queda do Napoleão como algo decidido no infinito, como se Napoleão tivesse incomodado Deus. Uma visão bem particular da história. Muito. Ele usa essa grandiosidade toda para mostrar como as vidas pequenas, as lutas individuais dos personagens estão ligadas a essas forças enormes, históricas, quase cósmicas, e como o destino pode ser arbitrário. Tem a cena famosa da carga da cavalaria francesa que cai numa ravina escondida. Sim, o caminho fundo de Roaim. Um desastre causado pelo acaso, pela falta de informação, uma tragédia militar. Mas mesmo na derrota total, o Hugo encontra um símbolo de resistência teimosa. O general Cambrone e a resposta dele quando pedem para ele se render. Exato. A famosa palavra, merde. Para o Hugo, isso não é só um palavrão. É o último grito de desafio contra o destino, contra a derrota esmagadora. É como ele diz, perder o terreno e salvar a história. É a teimosia humana no seu estado mais bruto, mesmo quando tudo está perdido. Ufa! Foi uma jornada e tanto, hein? Passamos pela graça do bispo, pela odisseia do Valjean da lama à redenção e ao sacrifício, pela tragédia da Fantine e da Cosette, pelo despertar do Marius, pela fúria da Revolução, pela sombra do Javert, até Waterloo. É uma tapeçaria imensa, né? Cheia de sofrimento, de luta, mas também com esses fios de luz, compaixão, esperança, sacrifício. E a gente volta para aquela frase do Hugo no início. Enquanto houver ignorância e miséria, livros assim ainda serão necessários. No fundo, o que essa obra gigantesca continua nos dizendo hoje? Olha, eu acho que o ponto principal, além de denunciar a miséria de forma tão crua, é a aposta que o Hugo faz na capacidade humana de transcender. Sim, ele mostra o pior. A degradação, a injustiça, a crueldade. Mas, ao mesmo tempo, ele celebra a chance da redenção, como no Valjean. A força da compaixão do bispo. Exato. O sacrifício por amor ou por um ideal, como a gente viu na Eponine, no Enjolras, no Mabeuf, e a busca incansável por um futuro melhor, mesmo que pareça utópico. A gente vê toda a fragilidade humana, sim, mas também uma resiliência, uma grandeza que pode brotar até nas piores condições imagináveis. É uma mensagem poderosa de resistência e esperança no fim das contas. E talvez isso deixe a gente com uma pergunta para pensar, né? De todas essas lutas que o Victor Hugo mostrou tão bem, a luta contra a pobreza, contra a injustiça do sistema, contra o destino, ou até a luta interna de cada um, qual dessas lutas ainda ressoa mais forte para a gente hoje, no nosso mundo? Uma excelente questão para a gente fechar essa conversa. Muito obrigado por nos guiar por esse universo tão rico de Os Miseráveis.